E aí, quadrinhos históricos podem ser documentos? Salve jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ucrania. A pergunta inicial desse vídeo faz menção ao artigo chamado Os Limites do Histórico no Quadrinho Documental, publicado pelo doutor em comunicação Felipe Moanis. O artigo é recente, foi publicado em 2019 e eu vou utilizar ele como base desse vídeo para a gente refletir um pouquinho sobre como que um quadrinho com um fundo histórico, ou seja, baseado em eventos históricos, né, como esse quadrinho pode também ser entendido como um documento histórico. Inicialmente, o artigo do colega pesquisador, ele fala então sobre o surgimento do gênero de quadrinho histórico. Né? Ele fala que principalmente no início do desenvolvimento desse gênero de quadrinho, né, ele tinha um viés muito mais pedagógico, educacional, né, ou seja, com viés educativo, né, para ensinar, né, e não necessariamente para atribuir discurso político ou propor uma narrativa alternativa em relação à disciplina de história. Como assim? A gente pode ver exemplos hoje em dia que não são incomuns, né, a esse tipo de abordagem, como por exemplo, você aí já deve ter lido, né, versões da Turma da Mônica, de Descobrimento do Brasil, de Bandeirantes, se eu não me engano tem Turma da Mônica Bandeirantes, pesquisa lá. E, enfim, outros tipos de momentos históricos, né, onde a turminha do Maurício de Souza vai fazer ali suas aventuras. Ou você também pode ter visto História do Brasil em quadrinhos, História do Brasil Imperial em quadrinhos, né? Ou seja, são adaptações com fins pedagógicos, né? E não necessariamente histórias novas, ficcionais, né? Com fundo histórico, né? Pegando essas temáticas. Né? Então, nos anos 60, como o Moanis vai falar, essas publicações vão ter esse cunho, né? E elas vão principalmente trazer um discurso hegemônico sobre a história. Ou seja, não vão ser leituras ou produções marginais, como a gente vai ver a partir da década de 80 com os quadrinhos undergrounds, né, como ele mesmo fala, que vão, a partir daí, trazer narrativas diferentes, né, do que é o estabelecido pelo poder, né, ou como a gente fala, o establishment, né, que é basicamente a perspectiva mainstream da história. Para elucidar bem essa questão, eu vou trazer aqui um trecho do artigo que o Moanis, ele fala assim, a seguinte coisa. Ao tratar de acontecimentos reais, os autores aparentemente querem deixar claras a profundidade da pesquisa e a possibilidade de que aquela narrativa que o leitor tem em mãos seja lida como uma peça histórica. O quadrinho histórico contemporâneo parece, assim como a própria história, atrelar o seu discurso ao real, ao legítimo e, de alguma maneira, à busca pela verdade. Essa informação adicional pode ser interpretada como um recurso do autor para afastar-se não do discurso ficcional puro e simples, né, que ele eventualmente utiliza, mas da carga de não fidedignidade e de não legitimação que a ficção carrega em si. O ponto de virada do artigo, para mim, é quando o Moanis ele vai se questionar sobre o conceito de história que ele vai utilizar para pensar esses quadrinhos. Né? Aí, abre aspas. Talvez o maior problema para se inserir o quadrinho histórico no espectro mais amplo do quadrinho documental tenha maior relação com o entendimento que se faz da própria história. Aqui é um ponto de virada interessante do artigo, porque muitos desses teóricos que pesquisam quadrinhos, né, nem sempre vão trazer uma abordagem histórica para esses quadrinhos. Né? São teóricos formados ou em comunicação, né, áreas da comunicação, como o próprio autor aqui do artigo, ou área de letras, né, área de arte visual em geral, né? Então, assim, os artigos com base em história, produzidos por historiadores e que, por consequência, trazem uma metodologia da história para suas análises, eles estão em menor número comparado a outras áreas, como eu já disse lá no vídeo sobre quadrinhos na universidade. Comentei a respeito rapidinho, o link vai estar na descrição. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu, como historiador, eu vou achar muito interessante que ele traga, né, pessoas que se questionam sobre o conceito de história para entender um quadrinho histórico. E é isso que ele vai trazer. Aqui o autor vai se amparar bastante nas reflexões do alemão Walter Benjamin, que já deve ser um conhecido para quem estuda história, mas para quem não estuda pode ser um nome novo, que é o quê? Ele vai então olhar para a metodologia da história, para a história enquanto ciência, né, como uma forma de investigar o passado e não necessariamente aceitar tudo que chega até nós, seja com base em documentos, com base em testemunhos ou com qualquer outro tipo de fonte histórica. Vocês podem ver com mais detalhes isso no vídeo
Como Aprender História nos Faz Mais Críticos, que vai estar também aqui em algum lugar para vocês verem, principalmente na descrição, olha ali. Mas se não, assina ali o canal, né, para ver os outros vídeos. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? Então, para a gente rever o papel do quadrinho histórico enquanto documento, talvez a gente tenha que rever o próprio conceito de história. Largar um pouco aquela história tradicional, né, que se ampara muito nos documentos escritos, mas também nos testemunhos, né, e entender esse olhar no passado como uma construção, né, dentre várias outras perspectivas históricas que podem surgir. Né. Em resumo, então, a gente rever esse conceito de história faz com que a gente olhe para o quadrinho documental não como essa peça histórica que chega do passado e que vai nos revelar uma coisa que estava oculta. Não, ele vai ser então uma forma, um discurso, né, sobre esse passado e que no caso desses quadrinhos históricos e documentais, né, que bebem muito na fonte do underground, nesse caso vai servir então como uma forma de resistir ao discurso hegemônico. Ou seja, por que o quadrinho como Angola Jangá, que entrelaça ficção e fato, que entrelaça pesquisa histórica com perspectiva artística, por que esse quadrinho vai ser importante? Porque ele pega um discurso que é importante para um grupo político, né? E esse discurso, na visão desse grupo político, não era valorizado tanto quanto outros discursos hegemônicos, como conquista da América, como outras coisas de origem eurocêntrica e, por consequência, também branca. Né? Para finalizar, então, eu vejo esses quadrinhos históricos, agora histórico-documentais, né, como, então, peças legítimas, né, discursos legítimos sobre o passado que devem ser analisados como tal. Talvez muito mais como produções do seu presente, né, carregando ideais do seu presente, assim como diversas outras fontes e documentos que a gente estuda, né, do que exatamente uma obra que vai aproximar o passado do jeito que o passado realmente foi, com muitas aspas nisso, né? Então acho que é isso, gente. Obviamente o artigo é muito mais profundo do que esse vídeo. Esse vídeo ele tem mais intenção de ser uma divulgação científica e também de indicar artigos que eventualmente você aí, pesquisador, não sabe que existe, né? Indicar esses artigos para você, né? Principalmente se você não for da área de história e quer trazer a metodologia de história para suas análises, né? E eventualmente isso vai fazer parte de uma série, né? Eu vou tentar trazer um artigo por vídeo para que possa fazer esse trabalho duplo aí de divulgação científica. Tem muito artigo bom que está perdido por aí em publicação de revista que a gente não sabe que existe, né? E de também trazer essas reflexões aí na perspectiva histórica para vocês, pesquisadores de quadrinhos. Então, segue a gente nas redes sociais, vai estar aqui na tela, né, os arrobas para você seguir. Pode acessar o nosso site, que é o croniacast.com.br, que lá você vai achar de tudo, né? Ah, quero me comunicar com vocês, tem no site. Ah, quero saber redes sociais, tem no site. Ah, tem no site, vai lá, tem no site. Né? E se inscreve nesse canal, ative o sininho para que você não perca as novidades.